Glória a Deus. Irmãs, aí eu quero meditar com as irmãs esta palavra, né? E glória a Jesus, que está em Lucas, capítulo 9 e versículo 46. Glória a Deus. E como eu falando, né, irmãs? Deus, ele é fiel na nossa vida. E nós temos que o quê? Agradecer. Já antes de ler aqui a palavra para nossa meditação, e eu acho uma coisa que me chamou muita atenção, domingo, irmãs. E é bom que fique gravado, né, para nós e para alguém que for ouvir, que domingo foi o culto de missão e ali a comemoração do Dia das Mães. E foi muito interessante, irmão, foi lindo ali, o culto maravilhoso. E teve um momento que o pastor fez a apresentação dos visitantes, falando ali das pessoas que estavam ali, e tinha um rapaz que usuário de drogas, e ele entrou ali na congregação. Aí o pastor apresentou ele também, aí ele foi e falou assim, posso falar? Aí o pastor achou que ele falou assim, pode orar por mim? Ah, você quer uma oração? Vem aqui na frente. Ele falou assim, não, não é uma oração, posso falar? Aí o pastor, pode, só que ele não passou o microfone, mas ele falou, deu para ouvir. Aí ele olhou para todo mundo que estava ali, principalmente os pastores, os obreiros, e falou assim, eu estive neste lugar que vocês estão. Eu estive na posição que todo mundo aqui está. Aí o pessoal ficou olhando assim para ele. Aí ele começou a chorar. Aí ele falou assim, sabe por que eu não estou aí mais? Por causa das minhas murmurações. E aquilo ficou ali, irmãs. Ela falou assim, aí ele foi e falou assim, eu dou um conselho para vocês, não murmure, pare de murmurar. Irmãos, e aí ele chorou, irmãs, e saiu. E aquilo ficou. Quando no final o pastor foi pregar, ele falou, irmãs, irmãos, quero dizer uma coisa, se vocês não prestaram atenção, eu prestei atenção. Este rapaz que entrou aqui, e ele tinha saído, irmãos, ele deu um recado e saiu da igreja. E ele falou assim, este jovem que entrou aqui, vou dizer algo para vocês, ele deu um tapa na minha cara e na nossa cara. Se é Deus ou se foi o diabo, eu não vou dizer porque o Senhor não está falando comigo. Mas serviu de lição para mim, serve de lição para você. Tem dia que nossa fé está lá alto e tem dia que ela está aqui. Tem dia que nós não estamos bem, mas tem dia que nós estamos bem. Mas ele trouxe um recado para nós, que nós não murmuremos, que nós olhamos para Cristo. E é isso que Deus quer, um despertamento para nós. E aí, irmãs, aquilo ali foi algo que você parou para prestar atenção. E aí eu venho com essa palavra, irmãs, e que coisas às vezes estavam acontecendo, eu estava precisando de uma palavra. E eu ouvi aquela palavra, não que eu tenho vencido, não, eu fui muito mais murmuradora. Mas, como a irmã falou, esse ministério, e que a gente sempre está junto, irmãs, nos faz crescer. Estar com pessoas que Deus tem levantado e tem nos ajudado a levantar e descobrir o nosso chamado diante do Senhor, nos faz vencer. E Deus tem falado para nós nos arrependermos, Deus tem falado para nós termos a fé, guardar esta fé, que ninguém vai roubar, e Deus tem despertado aqueles que ainda brincam com a sua palavra. Aí você olha, irmão, um jovem entrar dentro da igreja chorando, com vontade de voltar para os pés do Senhor, e te traz uma lição. Olha, eu estive nessa posição, hoje eu não estou mais porque eu errei. Não é culpa de Deus, mas foi culpa minha. Então, que nós possamos, em nome de Jesus, tomar, irmãos, olha, tomar posse, e não olhar tanto. Irmãs, o Senhor tem falado muito comigo esses dias, e quando eu posso, eu passo adiante. Não olhar só para a diversidade, mas olhar para o grande milagre que Deus já te fez na tua vida. Como fez na minha vida, quando eu estive lá sentadinha, sem o aceitar, mas quando eu fui aceitar, eu precisei de força espiritual para sair da velha Leia para nova criatura.
Então, se há alguma coisa dentro da sua casa que impede de alguém aceitar Jesus, irmãs, continue lutando, porque aquele que está com você é maior do que aquele que está com alguém que está dentro da sua casa que não aceitou Jesus. Não murmure, só de Senhor, eis-me aqui, eu sou vaso teu. Tá doendo, mas Senhor, me ajuda. Eu sei que o Senhor já fez. Irmãs, quando eu e você não tem algo, você deseja comer algo. Moleque, por que você está indo por esse lado? Porque o Espírito Santo está me conduzindo. Você já sentiu vontade de comer, às vezes, uma carne? Você sentiu, às vezes, vontade de comer uma lasanha ou algo? Um arrozinho com ovo frito e às vezes não tem? Uma coisa assim. E de repente, irmão, você sente aquele desejo e de repente, no outro dia, Deus, ele providencia alguém, ou seu esposo, alguém, diz assim, olha, como aqui, olha que eu trouxe, faz pra gente. Você já percebeu que é Deus cuidando de você? É Deus realizando pequenos desejos seu. Imagine o grande, que é a salvação de alguém. Mas, irmãs, eu quero refletir com você nesta palavra, que diz assim, em Lucas, capítulo 9, e o versículo 46, que diz assim, quem é o menor? Que diz assim, ó, e sucedeu... Desculpa. É porque aqui só a luz, tá bom, irmão? Mas vai dar certo aqui, em nome de Jesus. Aí, pronto. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o menor. Mas Jesus, vendo o pensamento dos seus corações, tomou um menino e pôs-lhe junto a si, e disse, qualquer que receber entre este menino em meu nome, a mim, e qualquer que receber a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. E respondendo João, disse, mestre, vimos que o que em ti, em teu nome, expulsavam demônios e os proibimos, porque não te seguem conosco. E Jesus respondendo, não o proíbas, porque quem não é contra nós é por nós. Aleluia. Glória a Jesus. Desculpa a leitura, irmã. Meu óculos está um pouquinho, já está vencendo, mas deu certo. E a claridade aqui ser um pouco. Mas glória a Deus. O que é, irmã? Irmã, o que você quer dizer com o começo da palavra? Irmãs, nós precisamos nos posicionar mais como o menor da casa. E, ao mesmo tempo, sendo o menor, seremos o maior. Como assim? Porque, irmãs, quando nós deixamos o que há em nós que não agrada ao Senhor, nós vamos diminuindo. Nós vamos aprendendo da parte do Senhor, nós vamos ouvindo, nós vamos vendo o milagre de Deus na nossa vida, ao nosso redor, as coisas do Senhor acontecendo. E aqui também o Senhor vai falando muito sobre o nosso posicionamento dentro da casa do Senhor. E nós, às vezes, estamos, irmãs, como eu falei do rapaz que estava, e ele disse assim, estive ali como vocês, mas murmurou, talvez, irmãs, como às vezes nós estamos na casa do Senhor, que lá dentro existe o joio e o trigo, são aqueles que verdadeiramente você vê, não é destacando, mas deixando Deus usar, com a sua humildade, né, amando, desejando uma boa obra, mas também tem aqueles que faz a obra, mas porque quer se mostrar, porque quer mostrar que é grande, que quer mostrar que sabe fazer tudo, que sem ela não vai acontecer, sem ele não vai dar certo. Não, nós precisamos ser como uma criança, diante do Senhor, o aprendizado do Senhor. Quando o Senhor se revela à criança, nós olhamos para a criança, porque a criança, irmãs, quando ela é instruída na casa do Senhor, no caminho, quando nós aceitamos Jesus, a Bíblia diz que nós somos uma nova criatura. Então, a palavra do Senhor vai ser revelada a nós, aos pequenos, o Senhor fala.
Nós se tornamos pequenos. Por que que às vezes no meio do caminho, irmãos, sem o entendimento da palavra, muitos já querem ser um obreiro, um evangelista, uma pastora, algo assim. Não, eu quero ser. Eu sonhava ser uma pastora. Quando eu aceitei Jesus, eu disse, um dia eu quero ser uma pastora. Eu falando, a irmã Leia. Por olhar pessoas, tive uma mulher de Deus como referência, que hoje está no Canadá, tive essa mulher como referência, e Deus, assim, de alguma forma, ele me usa como algumas coisas que ela fazia também, o Senhor me usa, às vezes na forma de falar, eu achava tão lindo, e eu quero falar como essa mulher, quero ter sabedoria, Senhor, derrama sabedoria, mas essa sabedoria, irmã, esta unção que Deus derrama sobre as nossas vidas, não é para que nós tornamos grande, mas não, é para nos tornar pequeno, cada vez mais aprender da parte do Senhor, porque uma criança, irmãs, ela vai ser desobediente, às vezes nós se tornamos desobedientes, porque nós estamos no aprendizado, às vezes nós olhamos para alguém que está fazendo, mas dentro de nós vai falar assim, se eu estivesse fazendo eu faria melhor, e quer ver coisa, quem já foi dirigente de congregação, quando a gente está ali na liderança, junto com o nosso esposo, o Espírito Santo fala, a gente vai lá e faz, glória a Deus. Nós temos aqui também a irmã Karina, que é dirigente, então ela tem mais facilidade, mas vai ter hora, irmãs, que nós vamos ter que esperar. Vai ter hora que nós só vamos ter que ter calma. Nós não podemos colocar a nossa mão. Nós vamos ter que ter o sinal do Senhor, de alguém que vai te chamar. Olha, irmã, você quer exercer tal função? Olha, irmã, o Senhor tocou no meu coração para que você fizesse esta função na congregação. Você poderia fazer? Então, nós se tornamos pequenos, aprendendo a fazer para exercer. Né? E aqui no texto vai dizer assim, que o João diz assim, Senhor, mas tem alguém ali expulsando demônio, mas eles não te servem, eles não andam conosco. Mas Jesus disse, não, mas deixa. Vai ter alguém que vai falar de Jesus, que não está na posição, ou que já esteve na posição, mas saiu da posição por causa de falhas. Irmãos, às vezes nós falamos assim, ó, tem muita gente que desviou porque se decepcionou com um homem. Irmãos, eu quero dizer algo para você. Vai ter pessoas dentro da congregação, dentro da igreja grande, pequena, que vai te decepcionar. Se Jesus, que é Jesus, foi cuspido, apanhou, ele veio para os deles, que era Israel. Israel não aceitou. Imagine eu e você, irmãos. Alguém vai olhar para você e vai te chamar de cara, mas alguém vai olhar para você e vai dizer assim, não fui com a cara dessa mulher. Não gostei. Vai existir isso. Mas, quando isso acontecer, saiba que existe tudo isso, e biblicamente já está escrito, mas não é por isso que eu vou sair da congregação, não é por isso que eu vou sair da presença do Senhor, porque esse distanciamento, olhar para o homem, olhar para a falha do irmão, é onde que nós possamos, como exemplo desse rapaz, que saiu por murmuração. Qual foi o tipo de murmuração, irmão? Ele não falou. Quer dizer, não deu para ouvir. Se ele falou, não dei para ouvir. Mas o que é que está pesando em mim e em você? O que é que está fazendo você não olhar para a vitória que o Senhor já te deu? Para quem é o Senhor na minha vida e na tua vida? Mas olhar simplesmente para aquela peleja, para a luta. Por que será que nós estamos assim? Por que será? É uma pergunta que eu faço uma reflexão para mim e aí você faz essa reflexão. Será, irmã, que tudo ao nosso redor, às vezes nós estamos olhando e dizer, se a gente não tivesse cuidado, a gente vai dizer, não, só eu estou, não, tudo errado, só eu que estou certo. Nós ainda somos pequenos, nós estamos no tratamento do Senhor Jesus. Tem coisa na minha vida e na sua vida que ainda nós não fomos libertos. Nós estamos sendo libertos todos os dias. Quer ver coisa, irmão? Quando alguma coisa acontece, e se você era nervosa ao tempo de se irar facilidade, aí o Senhor fala assim, ireis, mas não. Jesus já está falando comigo e com você, porque vai ter momento que nós vamos, tipo, sabe, aquele momento de explodir, e você tem que segurar. Ali você já está se tornando pequeno, diminuindo. Ô Jesus, me ajuda, ô Senhor, eu não estou conseguindo, mas eu preciso ser pequeno, eu preciso ser humilde, eu preciso vencer, em nome de Jesus.
Irmãs, precisamos ser cada vez mais pequenos, nos diminuir diante do Senhor, para que nós não sejamos como João fala, estão pregando no teu nome, Senhor. Mas eles não estão andando conosco. Nós estamos vivendo um tempo que nós olhamos para algumas igrejas, templos, na verdade, templos, estão blasfemando contra a palavra do Senhor, estão brincando com o Espírito Santo, estão falando em línguas que não é língua do Espírito Santo, mas são línguas estranhas, que são de Satanás, estão vivendo, quando Jesus ali na Santa Ceia falar para nós nos examinar, para que nós não sejamos condenados com o mundo. Estamos vivendo isso, mas que nós possamos fugir desta aparência do mal, brincando, zoando, dançando. Deus não está se agradando, mas Deus tem nos alertado. Ficais atento, aleluia. Possamos diminuir a cada dia, sabendo que há um Deus todo-poderoso sobre a nossa vida. A unção dele está sobre a nossa vida, porque nós estamos buscando ele. O Espírito Santo está dentro de nós, aleluia. E testifica, irmãos. Testifica dentro de mim, de você. Ainda vou mais. Se algo, você diz, está tudo bem, irmã, a gente tem que ter cuidado. Se está tudo bem, não tem algo te incomodando, não tem algo que você está vivendo e você não está se incomodando porque precisa orar mais, precisa ler mais a Bíblia, precisa jejuar mais. Se você não estiver preocupado com isso, irmã, em nome de Jesus, vamos orar, mesmo sem vontade, vamos buscar, mesmo sem vontade, Senhor, Espírito Santo, me ajuda, eu estou falando para mim, é para mim. Porque se nós olharmos assim, alguma coisa está acontecendo. Vamos achar que está com o Senhor e não vai estar com o Senhor. Aleluia. Que possamos ser como uma criança, porque quando nós formos um menor, quanto mais nós diminuímos, sabendo que esse Deus é o Deus da nossa vida, aleluia, que se Ele te usa no louvor, irmãs, se Ele te usa na palavra, é porque o Senhor, Ele é grande. O Senhor, Ele é perfeito. A diferença, irmãs, eu ainda vou mais, do conhecedor da palavra, às vezes tem teólogo, tem gente que conhece a palavra do Senhor como o inimigo da nossa alma. Ele conhece, ele sabe a palavra. É por isso que quando nós lançamos a palavra, nas ações dele, quando nós lançamos, nós vamos contra ele com a palavra. Quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto com Satanás, né? Ele foi levado para ser tentado por Satanás. Como foi que Jesus venceu a palavra? Ou venceu a Satanás? Com a palavra. Satanás foi lá e falou para Jesus, se tu quiser, olha essas pedras aqui, ó, transforma já, ó, em pão. Eita! Olha, se você quiser, você pode pular, que Deus ele vai enviar. Olha, é com a palavra que Satanás vai lutar contra mim e contra você. Mas como, irmã? Dizendo que você não pode. Dizendo que você errou ali, que você pecou ali. Você lembra do que você fez? Você pregou a palavra, você está louvando, mas você brigou com seu marido, você bateu no seu filho, você fez algo diante de Deus, e aí entra aquela confusão. O Espírito Santo de Deus, ele sabe. O Senhor, ele procura, irmão, aqueles que adorem em espírito e em verdade, aleluia. Vem na mente, mas o Senhor, ele nos ajuda a liberar a nossa mente de todas as ações do inimigo. Quando nós oramos, Senhor, esses pensamentos aqui, ó, não é seu, é do inimigo, Senhor, me ajuda, clamando, aleluia. Quando Saul estava ali, irmãos, porque a atitude dele errou diante de Deus, ele foi para a guerra sem autoridade de Deus, sem Deus mandar, sem ele esperar a hora certa. Depois ele ficou atormentado, ele precisou de Davi para que Davi cantasse, tocasse a harpa ali para ele, para poder ele ouvir a voz de Deus, para que ele começasse a normalizar de novo, para que aquela confusão mental saísse da vida dele. Precisou de um homem de Deus. Por isso nós precisamos da intercessão de todos, de alguém, nós precisamos da intercessão um dos outros, para que o mal não venha nos atormentar. Ele pode até chegar perto, mas vai ter alguém pelo Espírito Santo de Deus que ora por mim e por você, porque é o menor da casa. Quem é o menor? Quem ouve. Quem é o menor? Que ouve e executa a palavra de Deus. Esse é o menor. E sabemos que nós só somos o quê?
carne, que nós temos osso, que, irmãs, nós estamos aqui seguros pelo Senhor, mas a hora que o Senhor quiser nos chamar, irmã, vai ser rápido. Mas enquanto nós estivermos nessa terra, seremos o menor, em nome de Jesus, da casa. Que casa é? Da casa do Senhor, na presença do Senhor, aleluia. Porque muitos estão, irmãs, fazendo a obra do Senhor, de qualquer forma. Nomes renomados, mulheres que louvam, que não estou falando que você está entendendo, né? Que louvam ali, aquela forma, e você fala, nossa, aquela mulher de Deus. Mas o íntimo daquele homem, daquela mulher, só quem conhece é Deus. O íntimo meu, o íntimo seu, quem conhece é o Senhor. Mas é entre você e Deus que você, aleluia, é o menor. Eis-me aqui, Senhor, me diminua, Senhor, eu quero diminuir, eu quero fazer a tua obra, Senhor. O Senhor sabe que eu sou frágil, o Senhor sabe que eu sou fraca, o Senhor sabe, o Senhor conhece, quem mais nos conhece é o Senhor. Irmãos, eu quero dizer algo aqui, um testemunho que eu vi que eu achei muito forte, é muito forte. Você e eu não vai entender o Senhor, por mais que nós possamos imaginar, irmãos, nós não vamos entender, nós vamos ver as ações dele. Tem coisas que nós vamos entender lá na frente. E eu vi um testemunho, isso é verídico mesmo, isso é fato. Quem contou foi até o pastor Júnior Trovão, eu achei lindo isso. E aquilo me marcou. Por quê, irmã? Porque ele disse assim, olha, eu conto esse testemunho porque a pessoa me deu autoridade para contar. Porque esse fato é real, ele conhece a pessoa íntima dele. E ele pregava a palavra do Senhor em pecado, em adultério, 15 anos. Pregava a palavra do Senhor e adulterava. Pregava a palavra do Senhor e adulterava. Quando foi um dia ele ali cansado de, talvez, sei lá, porque ele precisava dessa mudança, mas ele vai e fala assim, Senhor, vou pregar num congresso. Convidaram ele para pregar no congresso, ele disse, Senhor, me envergonha. Não sei se alguma das irmãs ouviu esse relato. E ele disse, usa o teu vaso, um vaso ungido ali dentro, e me envergonha ali dentro. Quando começou o culto, irmãos, ele tá ali, que ele vai tomar o microfone, levanta uma mulher, um vaso de Deus, e fala assim, homem, prega a minha palavra. Deus usou aquela mulher para falar, homem, prega a minha palavra. E aí o irmão pregou a palavra, almas aceitaram a Jesus, conversão, foi uma unção total, aquela coisa maravilhosa. Ele chegou em casa, chorou, se humilhou diante do Senhor, Senhor, mas por que o Senhor não me humilhou? O Senhor foi derramar a tua unção, e derramou a tua unção, e almas se converteram, mas, Senhor, de repente ele olha e escuta uma voz e diz assim, homem, levanta. E ele se levanta, e aquele homem de branco disse assim, olha para trás. Quando ele olhou para trás, ele viu aquele homem grande, branco, atrás dele, e ele foi e falou assim, homem, te vejo no juízo final. Aí, irmã, por que, irmã Alex, você está falando isso? Por que me chamou a atenção? Homens e mulheres de Deus que estão pregando a palavra do Senhor, mas continuam no pecado. Irmã, a palavra do Senhor está falando para nós nos arrepender todos os dias. Quando nós se tornamos pequenos, aquilo que o quê? Irmãs, às vezes fofocava, luta, não fofoca mais, mentia, não minta mais, lute, resistia a Satanás, as suas ações, e ele fugirá de vós. Mentia, não minta mais, roubava, não rouba mais, adulterava, não adultera mais. A palavra do Senhor está dizendo para se arrepender, aleluia, para nos arrepender, sermos o menor, aleluia. Por quê, irmão? Porque Jesus, ele mesmo diz que muitos, no grande dia, vai dizer, Senhor, eu preguei teu nome, eu preguei a tua palavra. Quando eu preguei, Jesus, vida se render a ti, almas aceitar a Jesus. Jesus, eu te louvei, eu orei, eu fiz obras. E o Senhor vai falar o quê? Afasta-se de mim, víboras. É a palavra do Senhor está dizendo. E que nós possamos nos arrepender todos os dias. Jesus, tem misericórdia, me ajuda. É não praticar, irmãs. É não praticar, irmãs. Porque é isso que a palavra do Senhor está para nos fortalecer, tudo aquilo que nós fazemos lá do velho homem. Porque muitos irmãos estão ainda dentro da casa do Senhor, como velho homem, aceitou Jesus, mas não se arrependeu. Aceitou naquele momento, mas continua sendo birrenta, continua sendo maltrata nas palavras, sendo ignorante. Irmão, desculpa estar falando desta forma, mas é pelo Espírito Santo.
Aleluia! Se não é uma de nós aqui, mas é alguém que vai ouvir, precisamos desta mudança. E quem é que faz essa mudança? O Espírito Santo. E, irmã, é porque o Espírito Santo ainda não fez, porque a gente não tem deixado. Porque eu me entro na frente. Ah, não, ó, eu sou brava mesmo. Quando alguém mexe comigo, eu vou lá e faço. Então, como é que o Espírito Santo vai te ajudar? Porque na hora, irmãs, que aquilo que antes eu praticava, vem o desejo, o Espírito Santo vai te dizer bem calminho, não faça. Enquanto nós somos explosivos, enquanto nós vamos lá e quer fazer, o Espírito Santo branda bem dentro de nós. Não faça, não pratica. É a hora de mudança. E aí nós precisamos ouvir essa voz branda aqui dentro de nós. Eu já falei aqui, já estou encerrando. Eu já contei uma vez, irmãs, que eu discuti com meu esposo. Ele era um novo convertido. Novo convertido. E eu, irmãs, ali, estressada, nervosa, aquele negócio, crente na presença do Senhor. Mais velha que ele na fé, mais explosiva, nervosa. Queria que ele mudasse, queria que ele agisse diferente, mas quem precisava agir diferente era eu. Quem precisava mudança dentro do meu lar primeiro era eu. Para que se o Senhor cumprisse o desejo na minha casa. E eu vou, brigo, discuto, falo que não deveria. A gente nunca fui de palavrão, irmão, graças a Deus, nunca fui. Meu pai não deixava, e a família dele fala muito palavrão, mas ele não fala palavrão, glória a Deus. Mas eu descasquei o verbo quando eu dizia ele. Ele foi para o quarto deitar e eu fiquei no sofá lá, brava, esperneando. Que raiva, que raiva. Dentro de mim, o Espírito Santo bradou. Vai lá no quarto e peça perdão do seu marido. Não, vai lá no quarto e ore pelo seu marido. Eu falei assim, Senhor, eu briguei com meu marido, como é que eu vou orar por ele? Aí eu fiquei lá. O Espírito Santo foi e falou assim, Senhor, aí o Senhor foi e fala assim para mim, vai lá e ora pelo seu esposo. Aí eu falei assim, como que eu vou? Desculpa, irmã, porque minha filha chegou e está sem chá. E aí o Espírito Santo vai falar assim para mim, vai lá e ora pelo seu esposo. Falei, Senhor, eu briguei com meu esposo, como é que eu vou orar? Aí, de repente, irmã, ele fala comigo assim, ó, vai lá e ore pelo seu esposo. Eu dei um pulo do sofá e fui. Cheguei no quarto e eu disse assim, filho, eu preciso orar por você. Você acabou de brigar comigo e você quer orar por mim? Tinha uma coisa, irmã, que meu esposo, até hoje, se eu falar assim, o Espírito Santo falou, ele acredita, porque a gente teve experiência de o Espírito Santo me usar, e ele vê assim, e o Espírito Santo usa ele também, glória a Deus, né? E aí ele falou assim, não, filho, o Espírito Santo de Deus mandou eu orar. Irmãs, ele foi, ficou quietinho assim, eu coloquei a mão na cabeça dele, comecei a orar, pedi perdão, aí comecei a orar. Quando eu comecei a orar, irmãs, o Espírito Santo de Deus me deu uma visão naquele momento. Aleluia. O Espírito Santo, presta atenção. Quando o Espírito Santo falar com você, ele vai te dar a visão. Ele vai te mostrar. Ajuda ali, filha, com coisa. O Espírito Santo, ele vai te dar a visão de algo que você pode estar correndo perigo. Ele vai te mostrar. Aleluia. Quando eu comecei a orar ali, irmãs, o Espírito Santo, em visão, ele me mostrava eu na frente pregando, e via meu esposo e via minha filha atrás de mim, e eles dois com o microfone, como se estivesse louvando. E aí o Espírito Santo de Deus falava assim comigo, tenho eu uma obra com tua família. E eu caí no choro, e ele chorou, e eu falei, filho, me perdoa. Pedi perdão ali, ele me perdoou, e a gente fez as pazes. Irmã, por que você está falando isso? Porque na hora que você e eu errar, peça perdão. O Espírito Santo falar o teu coração, vá lá e faz. Não ouça a voz do inimigo dizendo, não faz isso porque... deixa que alguém te pede perdão. Vai lá e peça perdão primeiro. Tenha a sua atitude primeiro, aleluia. Porque senão depois a obra de Deus, o que Deus tem para realizar, vai ficar parada. A obra de Deus vai acontecer na minha vida e na tua vida, mas precisamos da nossa atitude de nos diminuirmos, ser como uma criança, aleluia, sendo levada pelo Senhor para que Deus faça a obra na nossa vida. Aleluia. Irmã,
Sabe que Deus, quando Deus ele fala, quando o Espírito Santo fala, quando o Espírito Santo tem falado ao meu e ao teu coração, irmã, ele lá na frente, ele fala, ele testifica, e lá na frente ele vai te mostrar que a visão que ele te deu é verdade. O que o Espírito Santo tem falado ao meu e ao teu coração, lá na frente, se eu e você vencer a batalha, aquilo que nós não vencemos hoje ainda, irmãs, mas vai acontecer. Ele é fiel, o que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. O que o Espírito Santo tem falado ao teu coração, ao meu coração, vai se cumprir. Creia somente, porque Deus ele é fiel, aleluia. Lá, mais um tempo na frente, irmãs, começamos a dirigir congregação. Minha filha já maiorzinha, aleluia, dirigindo congregação junto com ele. Deus me usa mais na palavra do que ele é no louvor, ele é uma bênção no louvor, a minha filha é uma bênção no louvor, meu filho também é uma bênção no louvor, tá nós ali, irmãs, aí quando foi um dia, eu tô lá, pregando a palavra, minha filha louvou, meu marido ali louvando, e aí sabe aquela visão que o Espírito Santo de Deus tinha falado comigo? Tinha acontecido. Irmãs, eu comecei a chorar e testifiquei naquela igreja o que tinha acontecido. Então, por que a irmã lá está falando isso? Porque o Espírito Santo está falando comigo e talvez eu creio, ele está falando com alguém aí. Se o Espírito Santo, em oração, em visão e em sonho, já falou que algo vai acontecer, como a gente ouviu a irmã Líbia falando, que o Espírito Santo mostrou aquelas mulheres, e as mulheres somos nós, aleluia, o que o Espírito Santo tem mostrado a nós vai acontecer. Deus já falou que vai acontecer, como vai acontecer. Às vezes nem tudo como a gente queria ver como vai acontecer. Não importa. O Senhor falou, confia. Vai ter salvação, vai ter libertação, vai acontecer um milagre. Creia somente. Mas nós precisamos ser o menor da casa. E esse menor é continuar ouvindo a palavra do Senhor, continuar resistindo a Satanás, ele vai fugir de nós, porque a nossa vida pertence ao Senhor, aleluia. A nossa vida está no altar do Senhor, e no altar do Senhor há a libertação, a transformação, a cura e a salvação para a nossa vida. Há uma coroa, irmã, já preparada para nós e nós vamos receber. Aleluia. Precisamos ficar firmes. Precisamos cada vez mais. O Espírito Santo fala comigo, anda comigo, aonde eu for, aonde tu for, Senhor, eu vou. Agora, onde não é para mim ir, Senhor, não deixa eu ir, que eu possa ser sensível a teu Espírito Santo. Espírito Santo, muito obrigada, Senhor. Deus, eu creio. Senhor, eu creio que o Senhor tem falado no meu coração, o Senhor tem falado no coração das irmãs, Senhor. Aquele que vai ouvir, que nós possamos ser sensíveis ao teu Espírito Santo, que nós possamos ser essas mulheres sábias, Senhor, que diz a tua palavra. Quem achará? Só o Senhor vai nos achar. Só o Senhor vai achar mulheres sábias, Senhor, que ainda está ainda no pecado. Vai aquelas mulheres, Senhor, que ainda não te servem, mas são mulheres que vão se tornar sábias diante da tua presença, porque antes nós estávamos no pecado, Senhor, nós não tínhamos a tua presença, mas alguém intercedia por nós, e olha nós aqui, Senhor, louvando, te adorando, orando, Senhor, falando da tua palavra e dizendo que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor salva, lutando pela nossa família. O Senhor tem, aleluia, derramado sabedoria da tua palavra sobre as nossas vidas. Senhor, há muitas mulheres, há homens que precisam de ti, são homens e mulheres que o Senhor vai levantar através da nossa intercessão. Pai, muito obrigado, continua fortalecendo a cada mulher. Senhor, aqui foi falado da tua palavra, Senhor. Deus, eu creio, Senhor, é difícil, mas a tua palavra nos fala que o Senhor corrige aquele que ama. Senhor, eu falei palavras, papai, que está no meu coração, e eu creio que é de acordo ao Espírito Santo, que nós precisamos nos ser limpos, nós precisamos permitir, papai, que o Senhor nos limpa. Nós precisamos, Senhor, Deus, permitir, Pai, permitir que o Senhor faça a tua vontade sobre as nossas vidas. Que nós, Senhor, aleluia,
Não permitamos mais, em nome de Jesus, o velho homem querer voltar. Não, em nome de Jesus, porque nós somos uma nova criatura. Nós andamos, Senhor, diante do Senhor, com o Senhor. Em nome de Jesus, muitos, Senhor, abandonaram a fé. Sabe, ninguém sabe porque o Senhor sabe. Às vezes tem a desculpa que alguém magoou, porque não gostou de tal pessoa. Não importa, o Senhor vai restaurar, o Senhor vai trazer novamente. Ajuda, Senhor, fortalecendo, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ser, Pai, como menino, mas hoje, Senhor, como menino, diminuindo, Senhor, na tua presença, mas hoje, Senhor, as mulheres que estão aqui, homens e mulheres que possam ouvir esta palavra, não tem mais comido mingau, não tem comido mais comida molinha, tem comido comida dura, Senhor, que corrige, porque o Senhor corrige aquele que ama, Senhor, nos instrua com a tua palavra cada dia. Pai, muito obrigada por esta palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos fazer a diferença, Senhor. Em nome de Jesus, no meio do teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, para a glória e honra do teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãs? Aleluia. Glória Eu a não sei, Deus. não sei quantos minutos eu fiquei, irmãs, mas eu transmiti o que o Senhor